Olá, gente querida, gente boa, é um prazer muito grande a partir aqui de casa iniciarmos um papo gostoso nessa noite com alguns amigos que atenderam o apelo, o convite para essa conversa. Antes de chamá-los, eu quero dizer que estão aqui conosco meu querido Braulio. Boa noite. Todos os dias está conosco, obrigado, Braulinho. O chat aí. está aberto da VMVTV, está aí à sua direita, é só você escrever o que queira. E também conosco está o Dilson, que é figura frequente durante as manhãs aqui no Papo de Graça. Para participar comigo dessa conversa, eu convidei o Olavo de Carvalho e aproveitei a mediação de amizade querida do meu amigo Marcelo, que também é amigo dele, para que o Olavo aceitou prontamente estar aqui com a gente. Boa noite, Olavo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bom, meu amigo, é um prazer ter você aqui com a gente. Vai ser uma Alegria, grande alegria, viu? Grande alegria. E também o nosso querido Danilo Gentili, querido de muitos de nós, a quem aqui no Papo de Graça eu agradeço quase que diariamente por ser meu cooperador no Evangelho, pela quantidade de pessoas que chegam aqui por causa de uma entrevista que o Danilo fez comigo. Boa noite, Danilo, querido. Boa noite, Caio Fábio. Obrigado pelo convite aí. Quando apareceu o convite de conversar com vocês dois, eu fiquei feliz e animado. Acho que muita gente está esperando uma conversa entre os dois. Tem um tempo e acho que promete aí. Quem estiver acompanhando, está acompanhando um negócio meio que histórico ali. Que legal. Ainda mais nesse momento, né, que a gente está vivendo. E também é super histórico ter você com a gente, Danilo. E eu passo a palavra a você. Você que é o homem que vai nos conduzir, rapaz. Tá legal. Bom, vamos lá então. Vamos lá, sem mais delongas, né? Tá. Vamos ser objetivo como pede a internet e a ansiedade da molecada que usa a internet e do internauta como um todo. Bom, vocês dois às vezes têm alguns pensamentos diferentes, claro, como qualquer pensador independente que não está regido por um partido, por um líder, acaba tendo um pensamento diferente. Mas, mesmo com algumas divergências ideológicas que pode ter crescido ou diminuído aí ao longo do tempo, eu percebo que no atual momento, se eu tiver errado, vocês me corrijam, eu percebo que no atual momento os dois concordam em uma coisa. Indo direto ao assunto, os dois concordam que o PT deve sair do poder. Como vocês concluíram que o PT deve ser excluído do poder no Brasil e por que acham isso? Se essa minha impressão está certa. Eu acho que você está certo, mas eu gostaria que o meu querido Olavo começasse respondendo essa pergunta. Ele está nessa labuta dia a dia há muito mais tempo e no campo acadêmico, trabalhando a respeito disso. Se você me permite, Danilo, eu gostaria que o Olavo começasse falando a respeito da jornada dele a esse respeito, tá bom? Ok. Então, tá bom, vamos lá. Bom, não é bem que eu acho que o PT deve sair do poder. Há muito tempo, pelo menos desde o começo da década de 90, eu acho que o PT não deve existir. Porque o PT é um partido ilegal, vinculado e subordinado a uma entidade internacional, que é o Foro de São Paulo, o que a nossa lei eleitoral proíbe. Infelizmente, eu já fiquei sabendo do Foro de São Paulo muito tarde. Eu fiquei sabendo, eu creio que por 96, 97, através do falecido advogado José Carlos Graça Wagner. Quando ele me informou desse negócio, eu não sabia de absolutamente nada e comecei a pesquisar. Ele tinha na casa dele um quarto inteiro de documentos do Foro de São Paulo. E ali eu pude ter uma ideia da imensidão do projeto do Foro de São Paulo e da ambição desmedida dessa gente, que era simplesmente restaurar na América Latina o que o movimento comunista havia perdido no leste europeu. Nada mais, nada menos. Quer dizer, essa era a ambição e eles a estão realizando. Agora, o problema não é o nego ser comunista, ou ser socialista, etc, etc. A lei aí é muito clara, a lei é de 95, e ela proíbe a existência de qualquer partido subordinado a uma entidade estrangeira. A subordinação do PT ao Foro de São Paulo está provada em dois discursos que o Lula fez e no vídeo que o PT fez do seu terceiro congresso,
onde ele reconhece o Foro de São Paulo como o comando estratégico da esquerda latino-americana. Então, você tem o comando e tem os comandados. Evidentemente, os partidos são os comandados. Então, o PT, há muito tempo, já não deveria existir. E não é só o PT. Você tem o PT e você tem ali um círculo de partidos que o apoiam. Tá certo? E tem as pessoas que o apoiam dentro de partidos que são nominalmente de oposição. Quer dizer, isso já é uma coisa, é um hábito antigo do Partido Comunista, ele ter lá os seus deputados, seus senadores, e ter deputados e senadores dos outros partidos também, inclusive de partidos adversários. Isso para eles é normal. Quer dizer, o mensalão não é nada mais, nada menos do que isso. Quer dizer, comprar todas as consciências disponíveis no Congresso Nacional. Eu acho que estavam todas disponíveis, mas não sei. Pelo menos algumas centenas. É um imenso projeto de poder que não tem nada a ver com a nossa política eleitoral e que se impõe por meios, vamos dizer, os mais extravagantes e inusitados para a população que ignora a história do movimento comunista. E depois dos anos 90, quer dizer que acabou o comunismo na Rússia, o pessoal achou, então não vamos mais falar disso. E pararam de estudar. Elas já não estudavam antes. Mas eu estudo essa coisa há mais de 40 anos. E a gente reconhece de novo as mesmas táticas, o mesmo discurso e, sobretudo, a mesma habilidade de agir secretamente e camufladamente. Mas, camufladamente, o que eles conseguiram no Brasil, por exemplo, eles estão criando aí, vamos dizer, um território indígena independente do Brasil. Isso já está criado praticamente. Para criar essa porcaria, eles vão lá e desalojam plantadores. Você viu esse caso de Suyamiçu. Por coincidência, eu tenho aqui duas pessoas que são da região e que me trouxeram uma imensa documentação sobre o que esse pessoal está fazendo lá. Isso aí é uma revolução comunista em marcha e já é avançadíssimo o estado de implantação. Não é só na via eleitoral, não. Eles usam, sobretudo, a via judicial e administrativa, que não passa pela discussão parlamentar, você está entendendo? Claro. Então eles vão implantando um poder sem consultar ninguém. E, de preferência, sem que ninguém sabe, para realizar aquilo que falava Antônio Gramsci, que é transformar o partido, quer dizer, num poder onipresente e invisível. Você já tem isso aí. Quando as coisas chegam a esse ponto, eu digo, bom, no mínimo, tem que tirar o bicho do governo para que se possa, em seguida, investigar e punir todos os seus crimes, porque agora não dá. Agora você investiga, descobre tudo, que punição sai? Nenhuma. Então não temos condição, vamos dizer, de aplicar a lei. Então é este o problema. O que está em jogo nesta eleição é exatamente isso. Né? Claro que eleger o Aécio Neves não é a solução do problema, é o começo do começo do começo. Porque o homem vai chegar lá e vai estar cercado de petistas. O PT aparelhou o Estado brasileiro inteiro. Então não adianta a gente votar no Aécio Neves, tem que votar nele e apoiá-lo depois, sustentá-lo depois no poder. Porque esse pessoal vai reagir e vai reagir com força. Eles não aceitam derrota, eles não aceitam retrocesso, como eles chamam. Então, é isso que eu vou dizer. Bom, eu pessoalmente tenho uma viagem diferente. Eu nunca simpatizei com o PT em tempo algum na minha vida. Quando ele surgiu no ABC, eu, por uma questão de que eu estava completamente tomado pelo impacto do Evangelho na minha vida, eu olhei para aquilo tudo, achei que era um fenômeno interessante, mas não tive a acuidade nem o interesse de me debruçar sobre o assunto. Eu estava muito focado em outras direções. Já foi mais ou menos aí por volta de 88, 89, que eu comecei a ter um convívio mais intenso com figuras do PT. E foi em 1991 que eu conheci o Lula e, sendo procurado por ele, tive um sem número de conversas a respeito. Só que o Lula que me procurou e encontrou uma pessoa que não estava com outra coisa a não ser com o coração de fato, sinceramente aberto para ouvi-lo, era uma pessoa que vinha pedir ajuda para dizer, olha, eu não sou quem pensam que eu sou, eu gostaria que você me conhecesse. E ele vendeu para mim um certo espírito e uma atitude que buscava se abrir, compreender,
conversar, dialogar, incluir, enfim. Ele vendeu um pacotão para mim que logo depois ficou claro que era apenas uma coisa absolutamente particularizada para mim e para algumas outras pessoas. Em momento algum nesse processo, eu me senti cooptado pela proposta dele e por nenhuma outra. Existe dentro de mim uma impossibilidade de adesão a essas formas ou a quaisquer outras de cooptação. Mas eu assumi ingenuamente o ideal, o desejo de tentar criar um espaço de diálogo para ele junto à comunidade evangélica, que efetivamente, desgraçadamente, eu consegui. Acho que muito competentemente abri muitos espaços de diálogo, que são os espaços dos quais ele se serve até o dia de hoje. Até que chegamos a 1998, a maio de 98, quando o Lula, que já tinha tido 9 anos de longos e contínuos e frequentes encontros comigo, e me apresentado a muita gente que ele chamava de as pessoas arejadas do PT, chegou na minha sala num dia que ele, Leonel Brizola e um monte de outras pessoas estavam visitando a Fábrica de Esperança. Era a campanha presidencial de 1998, e enquanto ele aguardava na sala com um amigo comum, quando eu voltei do banheiro, ele estava absolutamente inquieto, me falando a respeito do fato de que eu tinha sido informado acerca de um dossiê que falava de uma conta dos tucanos num paraíso fiscal, e gostaria imensamente que eu tivesse dito isso a ele, porque ele disse: o meu amigo está dizendo que contou para o senhor e o senhor não contou para mim nem para ninguém. Por favor, eu preciso disso para ganhar essa eleição. Foi no dia que ele também me disse que o Muammar Gaddafi tinha 35 milhões de dólares para internar na campanha dele no Brasil, e ele queria saber se eu conhecia pessoas que pudessem fazer isso. Naquele dia iniciou-se um processo muito estranho dentro de mim. Eu não fui sensato e nem intenso por razões diversas naquele processo para agir como eu sempre agiria e agir em qualquer outra circunstância. Disse que não, mas fiquei me deixando tanger e levar. Aceitei de maneira extremamente idiota que eles continuassem falando comigo a respeito do assunto. Nesse processo, eu participei de um modo extremamente periférico, depois de uns 2 meses, mas o suficiente para minha consciência me dizer até o dia de hoje que eu fiz a coisa mais equivocada de toda a minha existência. O final disso foi o desembocar no chamado dossiê Caimã. Ele, José Dirceu e todo mundo pularam fora. Eu fiquei segurando uma coisa que não era minha no meio da praça, e dali em diante foi uma sucessão avassaladora e diluviana de revelações do caráter do Lula, ou da ausência total de caráter dele, do José Dirceu e daquele grupo inteiro. Foi tão avassalador que eu cheguei à conclusão, muito antes do mensalão acontecer, que eu estava lidando com uma quadrilha totalmente abandidada e que tinha um discurso para consumo em determinados nichos de interesse, enquanto tinham uma articulação de natureza muito mais extensa e que visava um projeto de dominação e de controle mesmo, a ponto do José Dirceu ter me dito: no dia que nós conseguimos emplacar o Lula a primeira vez na presidência da República, a gente não sai mais de lá, e se sair com brevidade, sairemos 24 anos depois, após deixarmos tudo aparelhado. Daquele tempo para cá, independentemente do que eles tenham feito, do que me envolveu, do que me implicou, do que eu responda por isso, eu sou um homem adulto para admitir a idiotice da minha participação, maior ou menor, periférica ou de qualquer natureza, no processo, e vivo com as consequências disso diante de Deus e do meu próximo na cidadania. Mas ficou para mim, para além de qualquer teoria, eu fui introduzido não no quarto do amigo do Olavo com toda aquela documentação escrita.
mas fui introduzido numa recâmara de apresentação dos personagens que logo vieram a se mostrar com todos os perfis não caricaturais, porém reais, de quem eles de fato são. Dali para frente foi uma avalanche de percepção a respeito do fato de que nós estávamos e tínhamos caído num malogro dos mais perigosos. Provavelmente agora, parafraseando o Lula, que repetiu isso exaustivamente, nunca antes na história deste país tenhamos tido uma situação de tanto aparelhamento, de tanta metástase, de tanto controle, que, como disse o Olavo, quem quer que ganhe, sendo no caso o Aécio vitorioso, vai ter que ter um esforço desmedido e ter que receber um apoio imenso, porque o aparelhamento é metástico, é profundo e ideologicamente penetrou todas as células e segmentos dessa sociedade. A gente vê aqui no Brasil, Olavo, em Brasília, por exemplo, em qualquer outro lugar, uma quantidade enorme de pessoas que não têm mais a coragem de manifestar o seu voto. No tempo da ditadura militar, na transição, as pessoas expressavam o seu voto com infinitamente mais franqueza, liberdade e menos medo persecutório do que elas estão tendo a coragem de manifestar o voto dela num suposto regime democrático, numa transição que seria apenas entre um partido e outro, e não entre um regime e outro. Mas o medo delas é tão grande que caracteriza o fato de que é uma transição de um regime para outro regime. E fazendo lembrar ainda que no tempo dos militares, em 82, 83, 84, 85, 86, a transição aconteceu não sem alguns embates, mas muito menos patrulhamentos, muito menos aparelhamento do que a gente vê acontecendo, por exemplo, agora. E esse desespero do PT com relação a imaginar a não continuidade revela de maneira explícita a intenção ditatorialista plantada em cada célula da intenção governista deles. Para não estender, essas são as minhas razões. Viu, Danilo? Sim, ok. É o seguinte, enquanto vocês estão falando, eu estou monitorando aqui, tem um problema acontecendo nesse exato momento, que acho que é um problema bom. Vocês me disseram que o Vem VTV aguenta 150 mil pessoas, não é isso? Pois é, já tem milhares de pessoas aqui no meu Twitter, centenas, exagerei, centenas aqui, falando que não está conseguindo assistir, que sobrecarregou o site. Aqui? A gente continua daí, tenta ir pro Hangout ou continua daqui, vamos embora? Mas eu acho, deixa eu ver o pessoal técnico lá dentro, porque aqui a gente está acostumado a receber pelo menos isso, e não cai não. Se vocês forem no meu Facebook, no meu próprio Twitter, vocês vão ver que todo mundo, logo depois que eu postei o link, já ninguém mais consegue acessar. Fala que está travado. Eu quero que o pessoal aí de dentro me dê um retorno, Dedivaldo. O que vocês estão tendo aí dentro? Está tudo normal? Como é que a gente faz? Uns dizem que conseguem, outros dizem que não. Quer dizer, já devemos ter ultrapassado os 150 mil. De qualquer forma, vai ficar gravada a conversa. Vai estar gravada, está gravada. E ela vai repetir muitas vezes aqui na Vem VTV. E também nós vamos fazer os recortes dela, mandar para você, por lá, vamos publicar de todos os modos possíveis, tá bom? Tá. O que aconteceu aqui é o seguinte, olha. Não é o streaming que caiu. O que caiu é o site. Porque como eu passei o link do site, as pessoas começaram a entrar no site e o site caiu. Então, o seu streaming aguenta 150 mil pessoas, mas o site não. Então eu vou repassar o link aqui. Tá. Peraí, antes da gente continuar a conversa, tá? Tá bom. Fica tranquilo. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui para mim. Estou abrindo aqui no aplicativo da Vem VTV. E o pessoal lá dentro tem alguma instrução a nos passar? Eu peguei aqui alguém da internet, pegou a raiz do streaming, tv.gospelprime.com.br/tv. Nós estamos mandando, está subindo. Por favor, escreva esse endereço aqui no chat do Skype, para eu poder copiá-lo. Vocês não querem dar uma explicação? Ele vai falar lá de dentro, do microfone lá de dentro, para o pessoal ouvir direitinho. Tá, porque o que eu acho que acontece é que o site que não aguenta tanta visita simultânea, o streaming sim. Eu estou
divulgando novamente aqui, peraí. Porque nós estamos recebendo aqui no celular o retorno da VMVTV. Tá ótimo aqui. Ah. Tá bom Me para dê o você? endereço do streaming para eu avisar na minha homepage, no meu Tem o Facebook. endereço do streaming aí, Chico, para avisar no Facebook do Olavo? É o VMVTV, se ele quiser. www.vmvtv.com.br. Mas o Danilo achou o streaming lá. Achou o streaming Passaram lá? pra ele. Achei, tô passando. Já passei no Twitter e agora eu tô corrigindo no Facebook aqui. Legal. Então, se você puder, passa pro Olavo também, Danilo. Passando no Skype aqui, um momento só. Legal, Aí na hora Olavo. que for pro ar a conversa, vocês editam essa parte aqui. Essa parte aí pode ser muito interessante para muita gente. Ai, que beleza. E direto pro Skype do Olavo aí. Tá legal. É. Que bom, Danilo. Você está fazendo uma engenharia de links extraordinária, rapaz. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu continuo aqui tendo só o endereço do site, não o do streaming. Não foi o Gospel Prime aí? É esse aí, não é? Danilo. tv.gospel Prime? Bota no seu Face aí, Danilo, que eu pego aqui e os meninos passam. Isso, põe no seu Facebook que eu pego, isso. É, Põe o no que eu seu- tenho é esse... Põe no seu mural aí. É esse... TV Gospel Prime, é isso? É. Bota aí no seu mural aí. Agora. Põe no seu mural agora, por Assistam. favor. Fábio de Carvalho... Vou pegar aqui. Agora... Que tal? Pronto, passei no Facebook aí, se quiserem pegar. Você pegou aí, brother? Esperando. Tá entrando aqui. Oi? Você quer informar no ar direto? Quero. Ah, www.cisdera.com/. Então me dá aqui. Deixa eu passar essa informação que o Chico está me trazendo aqui para PHP, viu? quem quer o endereço do streaming. Está aqui, gente. Você lê aqui para mim, Chico, a sua letra também. Vou te dizer, Chico. O que é isso aqui? ó? www.cisdera.com www.cisdera.vvtv.php. www.cisdera.php. Cisdera com S. Conhece? cisdera.com/vvtv. Eles não vão ver a VMVTV, eles vão ver a tela preta e a telinha. Certo. /vvtv o quê? .php. Deu para pegar? Era legal se o caractere colocasse esse endereço. por favor, escreva aqui para mim no chat do O Skype. que o Danilo botou no mural dele, Chico, tá rodando redondinho. É só entrar e assistir. A não ser que queira usar isso aí. Tá. O que o Danilo passou, eu tô assistindo aqui, tá rodando perfeitamente. Tá vendo? O que o Danilo passou no mural dele, É. o Braulio está dizendo que ele está assistindo redondinho. Tá bonitinho. redondinho aqui, tudo certinho. Agora, se alguém quiser Tá no mural do Danilo. uma informação a mais, então tem o Vou compartilhar aqui. www.cisdera Cisdera com S, como é isso? com SSISDERA cisdera.com/vvtv.php. Nossa. PHP. É outra alternativa de streaming além daquela que o Danilo já passou no mural dele. Tá legal? Pronto. Então tá bom, né? Tá no Graças meu, a Deus tem as gravações, as reprises, Então vamos tem tocar. tudo isso. Vamos em frente. Pode tocar o barco que começou a rolar de novo. Que tá rolando legal, Danilo. Tudo certo. Pronto, agora vai, deixa eu publicar aqui Ah, e tá aqui, vamos tá aqui, embora. já tá aqui. Tá aí, né? Que Perfeito, bom. vamos embora. Vambora. Vamos Bom, seguir. vamos lá, vamos pegar daqui. Tá. O Olavo de Carvalho e o Caio Fábio vocês falaram uma coisa, um ponto de convergência ali, uma impressão que os dois têm do PT, mais que impressão, provas, documentos e tudo. O Caio Fábio vivenciou
uma experiência, o Olavo estudou muito, né, anos isso. Aliás, o Olavo falou do Foro de São Paulo, eu lembro que durante muito tempo ele ficou falando e todo mundo falava assim, é maluco, é teoria da conspiração. Aí você ia perguntar pros petistas, pros esquerdistas do Foro de São Paulo, eles mesmos negavam que existia isso, falavam que era maluquice. Hoje, eles não só assumem que isso existe, como ainda faz propaganda, como se fosse uma coisa linda e bonita que está acontecendo, né? Por que os jornalistas nunca quiseram investigar se isso estava acontecendo ou não? Por que só agora falam nisso? E qual é o interesse da imprensa em nunca ter noticiado isso e deixar chegar onde chegou? Bom, Olavo, se você quiser começar, começa, meu amigo. Então, primeiro eu quero fazer, antes de responder isso aí, eu quero fazer uma notinha sobre o relato do Caio Fábio. A nossa experiência aí foi muito diferente, porque eu já vinha estudando a coisa há muito tempo. Em 1993, eu publiquei um livro, A Nova Era, a Revolução Cultural, onde já estava lá explicado toda a estratégia do PT antes de eu conhecer o Foro de São Paulo. Dali eu me baseava não nos documentos do Foro, que eu não conhecia, mas nas atas de assembleias do próprio PT, que ninguém lia. Porque é característico do PT, como de outros partidos de esquerda, aquela duplicidade comunista, onde você tem um programa para fins de propaganda e outro programa para ser realizado. E esse último, ninguém conhece. Ele sempre opera em 2 andares, né? Um visível e outro subterrâneo. E eu já, naquela época, eu examinei os documentos do PT e já peguei toda a estratégia que eles estavam seguindo, de ocupação de espaço, de aparelhamento do Estado, etc. Tudo isso já estava. Né? O Caio Fábio, ele não tinha visto nada disso, ele estava participando da coisa e ele foi levado à sua atitude atual por um choque moral, que ele veio a ter depois, como muita gente teve, mesmo sem saber a retaguarda da coisa. Quer dizer, um observador que nada tem contra ele, que está até a favor dele, de repente você leva aquele choque e dizer, pô, onde que eles estão me metendo? Isso aí é uma quadrilha de acelerados, de psicopatas, de gente sem o mais mínimo senso moral, gente que fará qualquer coisa para obter o poder e para não largá-lo nunca mais. Em 93, no livro A Nova Era, eu já tinha explicado que o PT não é um partido como os outros, que está aí para concorrer nas eleições e fazer rodízio no poder. Não. Ele está para ocupar o Estado definitivamente e mudá-lo, transformá-lo à sua imagem e semelhança, de modo que nunca mais ninguém que não esteja ao lado dele possa ocupar o poder. Então, essa é, né, a observação que eu queria fazer. Agora, quanto à nova pergunta, você podia repeti-la, Danilo? Eu falei sobre o Foro de São Paulo, porque você citou ele no início, e eu mesmo desconhecia o termo até que eu fui pesquisar aí, lendo coisas que você escrevia, que depois de você outras pessoas escreveram. Aí eu percebi que você está um tempão falando do Foro de São Paulo, mas tipo, muito tempo, e quando você falava, todo mundo falava, a própria imprensa ignorava, falava, é a teoria da conspiração, é maluquice, onde já se viu, são partidos organizando pro golpe comunista, onde para a revolução, isso não existe. E aí, os próprios partidos esquerdistas, o próprio PT negava a existência, naquela época que já estava acontecendo. E você falava que estava acontecendo. A imprensa ignorava. Os partidos esquerdistas negavam. Hoje, nem a imprensa ignora, e os partidos que estão envolvidos não só assumem, como propagam como se fosse uma coisa muito legal, muito boa. Por que a imprensa não teve interesse em noticiar isso antes, quando estava lá no começo do negócio? E por que também a própria esquerda encobria isso e hoje não tem mais vergonha de falar abertamente que isso existe? Já durante o tempo do regime militar, o pessoal esquerdista e comunista em especial já tinha o domínio da mídia brasileira. Você não tinha um direitista ocupando a direção de um jornal. Era tudo pessoal, ou do partido, ou companheiro de viagem, já no tempo dos milicos. E o negócio era mais cínico ainda, porque eles dominavam a grande imprensa e dominavam também a imprensa nanica, na qual se queixavam da grande imprensa. Então é sempre com 2 mãos, você está entendendo? Vai para um lado e vai pelo outro. Então, o número de esquerdistas que ocupa cargos de direção, cargos de influência na mídia, ainda é muito grande. Graças a isso, a existência do Foro de São Paulo foi ocultada de todo o povo brasileiro por 16 anos. E não só aí. Veja, aqui nos Estados Unidos, no Council of Foreign Relations, o dito especialista em Brasil, do Council of Foreign Relations, que é o maior think tank dos Estados Unidos, Kenneth Maxwell,
Ele negou abertamente a existência do Foro de São Paulo. Ao mesmo tempo, onde um colunista da Veja e professor de História do Brasil na Sorbonne, o Sr. Luiz Felipe de Alencar, também negava. E não, isso é invenção de um maluco lá do Rio de Janeiro, que era eu. Quer dizer, é uma coisa de um cinismo, cinismo da parte de uns e burrice da parte de outros. Então, ou uma conspiração da maldade com a burrice, como sempre acontece, para que a verdade não aparecesse. Chegou uma hora que não dá mais para esconder, os caras falam, bom, agora a gente não dá para esconder mais, vamos assumir. Então começaram a assumir, e o primeiro a assumir foi o próprio Lula, no ano de 2005, no aniversário de 15 anos do Foro de São Paulo, onde ele confessava que o Foro de São Paulo, o próprio Foro de São Paulo, além do Foro de São Paulo ser o andar subterrâneo do movimento comunista, ele próprio tinha também um andar mais visível e outro mais subterrâneo. Quer dizer, nós temos as assembleias, todo mundo discute, mas o importante é as conversas reservadas que nós temos entre governantes. Eu, Hugo Chávez, Fidel Castro, etc., onde nós combinamos a política que nós vamos fazer para intervir uns nos países dos outros. O cara confessou isso em 2005. Esse discurso ainda está na página da Presidência da República. Quer dizer, mesmo eu confessando, as pessoas ainda negavam. Então, é claro que é um fenômeno muito estranho. Tá certo? Eu acho que nunca aconteceu isso no mundo. Você vê aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal levou um tempo para perceber o negócio dos documentos falsos do Obama, mas levou 2 ou 3 anos, depois começaram a perceber. Mas no Brasil foram quase 20 anos para perceber o que está acontecendo. Então é um país muito indefeso contra essa gente. Quer dizer, um grupo de psicopatas, criminosos, tramando a conquista do poder total, consegue ludibriar o país inteiro. É um país indefeso. Indefeso por quê? Porque ninguém estuda, e todo mundo tem opinião pronta a respeito do que não conhece. Eu quantas vezes não tive confronto com empresários, com líderes militares, que aqueles caras pomposos que faziam de conta que sabiam tudo, tá certo? E não sabiam coisa nenhuma, tá certo? E essa gente negava ou a existência, ou pelo menos a importância do Foro de São Paulo. E hoje está aí. Nas próprias assembleias do Foro, o pessoal diz, nós conquistamos a vitória, nós estamos por cima, agora nós dominamos tudo, e é verdade. Olha só, eu não me dei conta do Foro de São Paulo até mais ou menos eu começar a ouvir declarações do Lula, já aí por volta de 2005, fazendo essa associação explícita e deixando clara a realidade de que havia um projeto de América Latina bem definido e praticado por eles mesmos. Foi quando, fazendo uma leitura retroativa, eu comecei a pegar os pedaços, os fragmentos de conversas do Lula comigo, convites dele a mim para participar do Foro de São Paulo, que entrou por aqui e saiu por ali porque eu estava tão ocupado com outras coisas que achei que era mais um convite para fazer parte de uma comissão, de um foro de discussão, de algum projeto reflexivo do chamado governo paralelo, de coisas semelhantes a dezenas de outras para as quais ele me chamou entre 1991 e 1998. E como eu tinha uma agenda muito cheia, eu disse, olha, infelizmente não vou poder participar. Recebi alguns convites para viajar para alguns lugares, para acompanhá-lo, para encontrar certas pessoas, mas para mim, àquela altura, com a minha vida tão focada em outra direção e tão desguarnecida em relação a qualquer que fosse a intenção de uma agenda secundária que o Lula e o PT tivessem, inclusive na intenção de me cooptar para ela, eu não dei a devida atenção. Foi a posteriori que eu fui juntando links, fui vendo pedaços de declaração, especialmente do Dirceu a mim. Eu me refiro mais intensamente, nesse caso, ao Dirceu, porque indubitavelmente foi o grande articulador, até onde eu percebo, dentro do PT, de todos esses vínculos, de toda essa estratégia, de toda essa ideia e de toda essa plataforma de permanência, de chegada pela via da democracia, pelo aparelhamento de tal modo que a democracia iria ser
o modus operandi da continuidade dessa ditadura maquiada que se exerceria. Foi por essa via que eu cheguei ao Fórum de São Paulo. Quanto à sua pergunta, Danilo, de por que a mídia trabalha com essas categorias, tem um lado dela, da resposta, que eu acho que é o que o Olavo já colocou. Durante o período militar, do golpe militar, paradoxalmente, foi o período no qual mais se produziu livros de natureza ideologicamente de esquerda no Brasil. As editoras, os jornais, as revistas. Por exemplo, uma revista como a Veja já foi uma revista tida e considerada como de esquerda há 35, 40 anos atrás. Hoje em dia ela é tida pela esquerda como uma revista de direita. Pois bem, o que acontece dentro das redações, e os que trabalham nas redações sabem disso há muito tempo, é que a direção dos jornais em geral é de natureza mais liberal e negocial nas suas intenções, mas a redação se sente culpada, a redação se sente emburrecida, a redação se sente inadequada, a redação se sente retrógrada, se ela não se confessar de esquerda, embora muitas vezes esse seja um conceito que na redação nem bem se saiba bem o que seja, mas é assim que se faz e que se confessa. E como o PT, coerentemente com qualquer ideologia que trabalha com informação e contra-informação, ele produz aqueles que são os fatos para consumo público e aqueles que são os fatos e as ocorrências para consumo interno. Qualquer partido funciona assim, mas um partido com intenções de continuidade ditatorial, assambarcadora de tudo que a gente possa pensar que seja liberdade de expressão do país, trabalha essas categorias com muito mais maestria, de modo que em encontros eles decidem qual é a palatabilidade do discurso a ser oferecido. Mas isso não muda em aspecto nenhum a fixação, o objetivo, a obstinação e a perseguição completamente implacável dessas que já são as definições prévias por eles assentadas. Disso eu não tenho nenhuma dúvida, já faz alguns anos. Eu não tinha antes de 90, interessante. Antes de 90, todo mundo que me perguntasse, eu diria jamais. Eu tive pessoas que moraram na minha casa, que eram pessoas engajadas com o PT, a quem eu amei e amo com todo o coração e discordava do que elas expressavam, mas sempre tive o dilatamento interior de acolher, de não fazer disso um problema, um fosso, uma separação. Mas, apesar de até 1990 eu dizer não tenho condições, eu dei uma chance ao diálogo. E o diálogo que aconteceu comigo foi no andar de cima. Até maio de 98, quando subitamente eu fui introduzido no andar de baixo. Quando eu cheguei no andar de baixo, aí eu vi que o Fórum de São Paulo estava presente em todas as coisas, não como uma declaração explícita, mas como uma atitude que configura o espírito ali definido. Não há a menor dúvida disso. E com a reação deles, especialmente nessas eleições, que são as primeiras onde eles se sentem definitivamente ameaçados, ficou explícito que o ânimo desse grupo está tomado de garras, de uma bestialidade, disposta, como Lula disse semana passada, a fazer qualquer coisa para manter a companheira Dilma no poder. Ok, então vamos lá. Fazer qualquer coisa. Olavo, Caio, o que implica esse qualquer coisa? Eu recentemente entrevistei o professor Diego Aranha, que é um professor da PUC, que examinou as urnas eletrônicas de perto e levou ao TSE um relatório que mostra diversas falhas de segurança na urna e como ela pode, com uma só chave,
ter o resultado de todas as urnas alteradas, se assim quiser, se assim tiver uma operação para comprometer a eleição do país. Esse qualquer coisa para se manter no poder, que o PT é capaz, poderia envolver uma fraude na urna eletrônica, que aliás é um equipamento muito, pelo menos passível de dúvida, já que democracias mais fortes do mundo não tem uma urna desse tipo. Uhum. Ou é uma coisa mais igual Maduro, que teve a eleição, pediram recontagem de voto, ele foi lá, mandou queimar o voto, destruir as urnas para ninguém recontar nada. O que é esse fazer qualquer coisa? É possível que uma coisa dessa aconteça? Vocês acreditam nisso? Qualquer coisa significa literalmente qualquer coisa. É fraude eleitoral, é mentira, é difamação, é chantagem, é propina, é ameaça, é assassinato, o que for necessário, porque os caras foram educados dentro desta ética. Aquilo que aumenta o poder do partido é bom, e aquilo que o enfraquece é ruim. Este, para eles, é o absoluto, é o imperativo categórico. Todos são assim. Essa é a mentalidade comunista já há muitas décadas. Sempre foram assim e não vão mudar. Quer dizer, confiar nessas pessoas é ser enganado. Você vê aí a história do Caio Fábio. O Caio Fábio tinha toda a boa vontade com eles, não tinha nenhuma desconfiança, tá certo? Não tinha suspeita alguma. E ele não, mas a força dos fatos é tão grande que um dia o nego acorda e diz, pô, eu estou metido aqui entre bandidos. Pessoas que são, como diz o termo dele, são de uma bestialidade imensurável. Entendeu? E pessoas que, no meu entender, têm que ser banidas da vida pública. Porque eu não sou a favor de prender ninguém, nem de matar ninguém, tá? Mas eu acho, sinceramente, essas pessoas todos aqueles que usaram o aparelho de Estado para a prática de crimes têm que ter os seus direitos políticos cassados em caráter vitalício e ser proibidos de exercer qualquer atividade na educação ou na mídia para sempre. Eles têm que ser devolvidos à sua vida particular. Tem que sair da vida pública. As pessoas não têm o direito de estar na vida pública, por quê? Estão usando o Estado para a prática de crime, para favorecimento do seu grupo. E isto, para eles, é natural, isso é bom. Você vê o vídeo em que o Lula se gaba de ter mentido para respeito de... Eles eu chegava lá em Paris e dizia, no Brasil tem 25 milhões de meninos de rua e outras coisas. Ele se gabando, achando lindo o que ele fez. Como é que nós podemos dialogar com uma pessoa dessa, que é uma mentalidade psicopática? Leia o livro do Dr. Andrew Lobachevsky, que fez um estudo sobre a elite política comunista na Polônia, e você vai ver como é a mentalidade desses caras. São pessoas absolutamente amorais, mas que têm um senso de autodefesa, tá certo? Exacerbado. Autodefesa grupal exacerbada. Né? E chega ao ponto da paranoia de enxergar inimigo onde eles não têm. Você vê, durante muitos anos, só houve oposição ao PT na internet. Você não tinha isso na mídia, você não tinha nos partidos políticos, não tinha nada. Mesmo assim, eles diziam, olha, a elite fascista está querendo nos derrubar, etc. Quem era a elite fascista? Era eu, Reinaldo Azevedo, né? A Graça Salgueiro, mais meia dúzia dos coitados, tá entendendo? E eles tinham medo da gente, porque faz parte do seu instinto de autodefesa hiperbólico enxergar inimigos por toda parte. Bom, tanto enxergar inimigos, os inimigos acabaram aparecendo. E eles levaram agora essa surra bem merecida. Na realidade... Mas merece muito mais do que isso. Outra coisa, eu quero observar uma coisa. Muito antes deles aparelharem o Estado, eles tinham aparelhado a mídia inteira. Você vê, o Caio Fábio citou, muito bem lembrado, o caso da Veja. Não era só a Veja, a editora Abril inteira estava aparelhada pelo Partido Comunista e pela AP. Diretores da Abril estavam metidos nisso. As redações eram só militantes do Partido Comunista ou da AP, inteirinha, de alto a baixo. Começar pela Veja, o seu Mino Carta, que é até hoje um servidor, puxa-saco do PT, tá certo? Ele já era a mesma coisa naquela época. Então, eles já tinham dominado totalmente a mídia. Claro que depois tem as novas gerações, elas entram sem tanta convicção assim. E alguns começam a pensar e mudam de ideia. Mas eles ainda têm o controle da mídia. Olha só, eu acho que nesse qualquer coisa que o Lula disse, vale qualquer coisa,
Eles têm uma história que a gente não precisa nem comparar a nenhuma outra, mas apenas lembrar da história construída por eles mesmos, aonde tudo foi válido até aqui. Tudo. De onde é que a gente está vindo? A gente está vindo... Estão a ponto nesse qualquer coisa de partir para qualquer coisa. Pode ser na urna, pode ser através de outras formas de manipulação. Eu realmente oro para que o Dias Toffoli tenha lá a melhor equipe que ele possa, que ele fique livre de toda e qualquer ascendência que o Lula ou o PT possam ter tido da indicação dele, e a gente não sofra um estelionato dessa magnitude, mas que a nossa fragilidade... De ideia. Mas eles ainda têm o controle da mídia. Olha só, eu acho que nesse qualquer coisa que o Lula disse, vale qualquer coisa, eles têm uma história que a gente não precisa nem comparar a nenhuma outra, mas apenas lembrar da história construída por eles mesmos, aonde tudo foi válido até aqui. Tudo. De onde é que a gente está vindo? A gente está vindo de uma sucessão de casuísmos, de imposições, de vale tudo, de manobras, de blindagens, de compras, de aquisições, de corrupções, de contabilidades fantasiosas. Até assassinatos suspeitos, né? Celso Daniel, Sombra, Companhia Limitada, a família do Celso Daniel, os irmãos dizendo que o Olavo de Carvalho, no dia do enterro, em prantos, teria confessado o que teria acontecido de fato. Não, Gilberto Carvalho, não fui eu, não. Olavo, foi o Gilberto de Carvalho, desculpa. De Carvalho. Não é meu parente, hein? O Gilberto de Carvalho, no dia do funeral, já falou mais de uma vez a respeito disso, e outras suspeições de eliminações, sem falar no trato. O trato é esse. Se você quiser continuar com a gente, você faça qualquer coisa conosco. Porque se você tiver um pingo de alguma consciência que lhe coloque numa posição refratária, nós vamos fazer de você um ente absolutamente fantasmagórico em quem tudo cola como transferência. Esse é um poder extraordinário psicológico coletivo que eles desenvolveram. Foi tornarem-se seres em quem nada cola. Ao passo que qualquer um outro acerca de quem eles falem alguma coisa, tudo cola. Uhum. Por exemplo, eu os vejo terem a coragem, não que o Aécio seja qualquer um santo e nem seja nenhum projeto alternativo proposto como ideal nosso para qualquer coisa, é apenas uma alternativa de alternância àquilo que, se não for alternado, será catastrófico, que é a continuidade desse projeto. Mas eles têm a coragem de todo dia você ler na internet a lista de bagaceiras do Aécio. Ah, o Aécio cheira. Se o Aécio cheira ou não cheira, eu não sei. Agora, eu sei que o Lula bebe igual um doido. E entre a cheirada e a cafungada do Aécio e o porre certo do Lula, meu Deus, o do Lula é um fato comprovado. É um fato social. Social. Aí os caras chegam e me dizem, o Aécio come mulher gostosa. Ainda bem pro Aécio, né? Se ele estivesse comendo porcaria, como é o nome daquela secretária da Presidência da República em São Paulo? Rosemary. Rosemary. Então, um gostinho melhor, não é, do Aécio. Aí eles vêm, aí me falam, porque... das cabritas, né? Oi? O Lula diz que tem a saudade das cabritas. Das cabritinhas, dessas coisas todas. Ele é o bebê de Rosemary. Ele é o bebê de Rosemary. Fez um monte de placa, apareceu uma, né? Então, olha só, a gente fica olhando as comparações e vê, por exemplo, para não irmos longe nas comparações, FHC teve que passar a faixa presidencial para o Lula
E passou, sem crise, sem desespero. Todo mundo disse, bom, o povo escolheu dessa vez a ele. Se a gente tiver que voltar, a gente volta. Essa é uma atitude que, sem que a gente esteja advogando a santificação dessas figuras, não é o caso, mas é uma figura cidadã, é uma postura cidadã e politicamente completamente normal e aceitável, faz parte de uma transição. A gente ganhou, eles perderam. Este governo, todavia, não admite perder. Não admite perder. Ou seja, eles estão a ponto, nesse qualquer coisa, de partir para qualquer coisa. Pode ser na urna, pode ser através de outras formas de manipulação. Eu realmente oro para que o Dias Toffoli tenha lá a melhor equipe que ele possa, que ele fique livre de toda e qualquer ascendência que o Lula ou o PT possam ter tido da indicação dele e a gente não sofra um estelionato dessa magnitude. Mas que a nossa fragilidade é imensa, não resta a menor dúvida, e eu não teria a menor titubeio quanto a voltar para os bullets de fazer voto no papel e contar, e só 4 dias depois ter um resultado. Eu me sentiria bem mais confortável do que com essa possibilidade de hackeamento tão facilitada. O país inteiro quer pegando o voto gancho no aí papel. que o O cara país falou inteiro. Você vai falar, Olavo? Desculpa. O país inteiro quer o voto impresso. Ninguém confia nessas maquininhas. Exatamente. Inclusive o professor da PUC que eu entrevistei, que falou que foi lá no TSE, levou um relatório explicando todas as falhas da urna, explicando onde a urna é passível de fraude, e é muito fácil fraudar a urna. O que ele me disse é o seguinte, que você só precisa de uma porta para fraudar todas as eleições, apenas uma chave. Apenas uma chave, você muda o resultado de todas as urnas. Ele pegou, fez um relatório, levou no TSE, ele foi no meu programa, tá na internet para quem quiser assistir. Eu mostrei você entrevistando a ele aqui no Papo de Graça. Exato. E aí, sabe o que ele me disse? Você viu, Caio? E aí ele pegou e disse o seguinte: quando eu fiz um relatório, levei para o TSE e avisei as pessoas que a urna é perigosa, que a urna não é transparente e nem segura, como se diz, o TSE disse que eu estava atentando contra a segurança pública. Nossa, cara. O cara vai, leva um projeto de segurança pública e sai como alguém que está atentando contra a segurança pública. Ai, é trágico, meu amigo. É o único país onde ajuda atrapalha, né? Pegando uma carona aí no que o Caio falou sobre as difamações que rodam na internet, esses caras, eles têm organizações, eles são organizados. Tem o tal do MAV, do PT, que é uma militância virtual muito organizada, que transforma... Meu Deus, você deve sofrer a beça com isso, né, Danilo? Eles se organizam nas você redes deve sociais, sofrer a beça com inventam isso. que você é isso ou que é aquilo, e daqui a pouco a manchete está no jornal que você é isso mesmo. Você falou do caso do Aécio, que ficam falando que o Aécio cheira pó e tal. Eu não sei se ele cheira, se ele não cheira, mas uma contradição eu enxergo aí, que é esses caras, os petistas, os caras do PSOL, os esquerdistas que tanto demonizam Aécio por dizerem que ele cheira pó, são os caras que mais militam pela legalização das drogas. São os caras que querem, que lutam até no Foro de São Paulo para que as Farc virem partido político. E de repente eles ficam ofendidinhos porque uma pessoa usa droga. Quer dizer, eles lutam para legalização da droga, falam que tem que legalizar, aí quando um adversário deles tem um boato que usa droga, eles ficam todo ofendidinhos e tal. E isso me leva a uma outra pergunta que eu vou fazer aqui, que são assuntos que são usados nos debates aqui. Então, hoje o Brasil passa por problemas sérios como volta da inflação, projetos do governo que visam cercear a liberdade de opinião na internet, opinião na imprensa. O partido do governo, o PT, e os aliados do PT, tipo o PSOL, são aliados a ditaduras genocidas, através do Foro de São Paulo. Saúde e educação é precária. A gente tem alto imposto oprimindo toda a população, seja rico ou seja pobre. E, no entanto, os assuntos nos debates que mais da mídia é casamento gay, legalização da maconha. Esses realmente são assuntos que devem ser discutidos em um debate presidencial. É um assunto de suma importância em qualquer plano de governo, porque eu tenho a impressão que
esses assuntos, eles deveriam estar em pauta quando já tivesse tudo bem com o país. Claro. Mas vamos falar de outras coisas. Por que se debate tanto essas coisas? Na realidade, eu é muito penso importante. pessoalmente, viu? Eu penso sinceramente que isso tem a ver, diante de tantas pautas cruciais, que a gente tem um corolário de pautas de vida ou morte no país todos os dias. E acho que ficar discutindo isso numa campanha presidencial foi apenas uma estratégia do João Santana para poder fazer da tuitada do Malafaia uma coisa mais importante na campanha eleitoral do que foi de fato, para fazer a impressão, dar a impressão de que a Marina mudou isto ou aquilo por causa de uma tuitada do Malafaia, e eles nem se falam, nem conversam. Foi uma construção de um grande factoide para justamente militar e trazer a militância para aqueles níveis de apaixonamento visceral e canino que só alguns grupos vinculados à discussão sobre gays, sobre liberação de drogas ou sobre isso e aquilo, iriam por si mesmos tomar conta de toda a mídia na discussão, os grandes temas iam ficar de lado e iria se criar as polarizações que o PT queria criar o tempo todo. No início com a Marina, uma maneira de polarizar com a Marina foi dizer: Malafaia decidiu mudanças no programa dela. E a gente ficou aqui 20 dias discutindo essa idiotice. Uma vez que a Marina é carta fora do baralho em relação à continuidade, eles vão eleger os temas que sejam os da distração das grandes questões, enquanto a gente fica perdendo tempo com o fato de que se o Aécio cheira pau, não cheira pau. Mas e aí? Olha, agora acontece essa coisa, por exemplo, da liberação das drogas, para esse pessoal do Foro de São Paulo, é extremamente importante. Por quê? Porque eles dependem de dinheiro das Farc. Então, eles querem adotar aqui a mesma estratégia que adotaram na Colômbia, né, de embelezar, branquear as Farc. Então, as Farc, do dia para a noite, seriam transformar numa empresa legal e num partido político, tá certo? E haveria dinheiro a rodo para todo mundo legalmente. Então, para eles, esse tema é importante. Tá certo? Mas nós sabemos o seguinte, que no Brasil existem 70 mil homicídios por ano, que os nossos estudantes tiram sempre os últimos lugares nos testes internacionais, que a inflação está aí de volta, que o Brasil não cresce, nós sabemos tudo isso. Mas é porque nós estamos raciocinando do ponto de vista nacional, do ponto de vista do interesse nacional, e acreditando que um governo tem que zelar pelo interesse nacional. E esse pessoal pensa o seguinte, a função de um governo é zelar pelos interesses do grupo revolucionário comunista. Acima de tudo. Eles estão acima da nação, acima da humanidade, acima dos 10 mandamentos, acima de Deus, acima de tudo o que existe. Só existe eles. Quer dizer, é um umbigocentrismo. Tudo gira em torno do umbigo deles. E é natural que sejam assim, sempre foram. Né? Agora, sobre essa questão da liberação de drogas, isso e aquilo, e sobre a pergunta final do Danilo, esses não deveriam ser assuntos a virem internamente, nacionalmente, numa discussão presidencial, depois que nós tivéssemos deixado para trás, queimado algumas etapas de natureza fundamental e crucial? Eu creio que sim. Segunda coisa, relativa a isso, tem a ver com um outro fato, é que o PT, independentemente do que ele proponha como tema de discussão, de polarização, ele trabalha com essas categorias polarizantes. É inequívoco para quem vê, para quem enxerga, para quem pensa, a percepção de que, na realidade, independentemente do Foro de São Paulo e dos vínculos que, através do Foro de São Paulo, o PT tenha, ele tem vínculos diretos. O governo brasileiro hoje tem vínculos diretos, não é de hoje. Nós nos acompliciamos com tudo que havia de quadrilismos internacionais no mundo, do Oriente ao Ocidente. Nós fomos escolhendo na América Latina os piores parceiros, fomos deixando de lado no mundo os parceiros mais prováveis, mais civilizados, mais dialogais, e fomos fazendo escolhas em países da África onde a nossa ascendência
econômica, financeira, gerava dependência e fidelidade, e fomos tomando partidos de lados absolutamente genocidas, nos armadinejamos no Irã, com toda essa política externa brasileira desastrosa, de Celso Amorim, de Marco Aurélio, o Lula dando uma de pacificador universal a partir de um país que não resolveu suas angústias e dilemas comezinhos do cotidiano, metendo-nos historicamente naquilo que a gente não tem a menor ideia do que seja, fazendo um papel apalhaçado e desgraçado, numa volúpia de vaidade para manifestar também dentro do Foro de São Paulo quem dava as cartas, porque o Fidel Castro é uma figura reverenciável e simbólica, arquetípica desse movimento. Mas o conflito, enquanto o Hugo Chávez estava vivo, o conflito de poder ficou naquela alternância. O Hugo Chávez, antes de morrer, já estava desmobilizado internacionalmente para qualquer coisa fora da América Latina. Quem tinha o poder charmificante no resto do mundo era o Lula. Ele tentou usar e usou de maneira tão desastrosa que o tiro saiu pela culatra e a gente paga um preço desgraçado já agora, e se continuar piorará, dessa associação explícita do Brasil com o pior banditismo internacional. Com o Foro de São Paulo ou sem Foro de São Paulo, a nossa cara está para fora. Mesmo. Tem toda razão, tem toda razão. Quer dizer, é um acúmulo de vergonhas e de iniquidades como nunca se viu. É aquilo, nunca antes da história desse país. Nunca antes da história desse país. Com isso, tanta É maldade. onde a frase mais se encaixa é para ver que desgraça foi o governo dele. Olha, se encaixou perfeitamente. Nunca antes, Danilo, na história desse país, a gente viu coisa igual. Nunca viu. Falando nisso tudo aí, o líder do movimento do Sem Terra, ele já deixou claro que se o PT não ganhar a eleição... O Stedley, né? Exatamente. Ele vai transformar a vida das pessoas um inferno. Eu me lembro que na era do Fernando Henrique Cardoso, os Sem Terra, eles viviam invadindo fazenda de todo mundo. Todo dia invadir a fazenda do Fernando Henrique foi invadida. Eu me lembro. Pelo MST. Ficou meses invadida, né? Meses invadida. Porém, desde que o PT virou situação, virou governo, eles estão bem quietinhos, estão bem domados. O filho do Lula tem terra pra caramba, os sem terras, nem passa pela cabeça deles invadir aquilo lá. Isso tudo me faz, como cidadão, me faz duvidar da autenticidade desse movimento social. Porque daqui de onde eu estou, me parece que não é um movimento autêntico, me parece que é só um exército dos muitos exércitos de massinha de manobra que o PT tem. Vocês concordam com isso ou não? Eu 100%. concordo. E você, Olavo? Eu também. Eu vejo o movimento do Sem Terra como um braço para cumprir, quais são os outros braços? cumprir inconveniências que o PT, como um partido político, não quer assumir para ele. Então, o MST faz o trabalho sujo, o trabalho inconveniente, o trabalho de ponta, o trabalho de assalto, que o PT não quer fazer, mas o PT jamais não assumirá a atitude patronal sobre o MST no que diz respeito a ajudá-lo, mas nunca assumirá oficialmente, enquanto os interesses do poder forem isso, de que o MST é apenas um braço aparelhado para realizar as ações externas que o PT, como partido ou como grupo, não está interessado em oficializar. O MST e outros também, como o dos moradores sem terra de São Paulo, que tem um cara muito mais articulado do que o Lula era há 40 anos atrás, dos sem teto. Tem um garoto lá, um rapaz, muito mais articulado do que o Lula era quando começou há 40 anos atrás. Que o Lula, pelo menos, me disse que começou querendo só tirar onda no sindicato, que o negócio dele era tomar umas cachaças, comer umas menininhas. Começou, na verdade, tirando o dedo. Né? Tirando ali na brincadeira, vai para lá, vai para cá. Foi se envolvendo muito mais por causa de Dona Marisa e de outros. Agora, esse garoto que está aí no movimento dos sem teto é um sujeito muito mais articulado, ele parece ser independente, mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando
quem é o herdeiro de todos esses movimentos que a gente teve no ano passado da população na rua, que fez aquele auê inteiro, que a gente chegou a pensar que era uma coisa em relação às políticas do governo, mas de repente nós vimos aquilo tudo ser silenciado e eu fico me perguntando quem foi o dono daquela compulsão, quem foi o patrono daquela compulsão que está em silêncio agora. Ali, evidentemente, aqueles movimentos, eles foram insuflados pelo próprio governo, só que depois saiu do controle deles. Eles convidaram a massa a protestar e saiu uma pá de gente que eles nem conheciam protestando contra o próprio governo. Quando eles tentaram parar, evidentemente. Agora, tem um ponto importante aí. É tradicional no movimento comunista o uso simultâneo de meios aparentemente legais e meios criminosos, brutais, etc, etc. Por isso mesmo, esse movimento tem que ter um acelerador e um breque. No caso, por exemplo, no tempo do FHC, apertaram o acelerador do MST. Na hora que o PT sobe, aperta o breque. Pronto a voltar à ação assim que a situação mudar. Que é exatamente o que eles estão prevendo que vai acontecer agora. Se o PT cai do governo, então recomeça a onda de invasões, de agitação, etc, etc. Eles já prometeram, e isso faz parte da qualquer coisa que nós estávamos falando antes. É da qualquer coisa, com certeza. O PCC pode ser considerado um braço do PT, assim como é o MST, assim como é o Movimento Sem Teto e outros movimentos de minorias que a gente vê por aí? Fala, Olavo. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Quer dizer, o negócio tem um monte de pseudópodos para tudo quanto é lado. A gente não pode centrar o negócio só no PT. Por isso que a gente tem que raciocinar em termos de Foro de São Paulo e de uma estratégia abrangente. Vocês viram a entrevista daquela líder comunista boliviana dizendo a eleição de Aécio Neves será um desastre continental. Né? Isso quer dizer que a eleição de Aécio Neves atrapalha uma estratégia continental. Claro. Já abrangente e muito ambiciosa. Não é só questão de PT, porque tem muito pessoal aí, por exemplo, liberal, que acha nós devemos só discutir a questão do estatismo e da livre empresa. Quer dizer, uma questão teórica de economia. Não, você tem que levar em conta a estratégia político-militar cultural na sua abrangência, senão não vai entender o que está acontecendo. E na realidade o que aconteceu a partir do Foro de São Paulo e das articulações todas que daí brotaram, é que existe uma capilaridade que para eles, se o governo do Brasil deixar de ser um governo do Lula e do PT, atinge e enfraquece essa capilaridade inteira. Porque a grande fonte alimentadora de recursos financeiros, de recursos técnicos, de comunicação, de apoio, de conferenciamento, de patrocínio de encontro, e tudo isso sai hoje do caixa mais forte do movimento, que é o governo brasileiro que está financiando isso tudo, como financia ainda a existência da ilha de Cuba. Sem dúvida. Ficam discutindo se Porto Rico deveria se desvincular ou não se desvincular dos Estados Unidos. Eu não sei porque que o Brasil não anexou a Cuba ainda, né? Só a nossa ilha de estimação, patrocinada por nós. Hein, Caio? Oi, Olavo, tudo bem? Aqui é o nosso amigo Dilson fazendo uma pergunta. Tudo bem. É uma colocação, Olavo. Eu não acompanho assim há tanto tempo como você, mas não indo tão longe, olhando agora mesmo o discurso em voga do PT, da Dilma, uma coisa que me chama a atenção é que eu percebo que ele se caracteriza por aquilo que caracteriza, na sociologia, um fato social. É assim, é alguma coisa genérica, é um discurso genérico para todo mundo, caiu do céu, é uma verdade inconteste, né? Ele é caracterizado por uma outra característica do fato social, que é a exterioridade. Então ele é antes de mim, depois de mim, sabe? Eu sou só uma peça nessa engrenagem. E a última característica do discurso, que eu acho poderosamente perigosa, é a questão da coercitividade, que é a terceira característica, Olavo, né? Você sabe melhor do que eu, de um fato social na sociologia. Então, assim, dá a impressão que virou o PT e esse movimento todo. A Dilma fala de um programa quase que hermético. Ele é fechado, sabe? Ele e não há ninguém que pense no programa assim. Esse que é o perigo, por mal. Nenhuma tragédia política no mundo, nem o nazismo,
nasceu aparentemente por mal. O cara jurava que estava fazendo bem, e aquilo é uma verdade universal, aquilo é uma coisa exterior, sabe? A eu como indivíduo, é alguma coisa antes de mim, que vai continuar depois de mim, e ela, por ser verdade, ela tem que ser necessariamente coercitiva. É uma espécie de bem eterno que habita a campanha do PT. E aí eu sou idiota, eu sou quadrado, eu bem sou eterno, reaça. fez a síntese, a campanha do PT é a encarnação do bem eterno. O que foi que a serpente do paraíso disse para Eva? Coma essa maçã que você vai se ferrar? Não, se coma essa maçã vocês vão virar deuses. Ninguém promete o mal. Todo mundo promete o bem nominal, né? Vamos falar de uma coisa que está acontecendo agora, nesse exato momento, que são os números das pesquisas, né? Eles estavam completamente equivocados a respeito de quem iria ou não para o segundo turno, né? Vocês acompanharam, todo mundo lembra, virou até piada para todo mundo. E eu sei que pesquisa influencia voto, porque quase influenciou o meu. Porque eu, por exemplo, como entendo que é prioridade tirar o PT do poder, eu ficava naquela, deixa eu ver quem tem mais chance de ganhar do PT para que eu vote nessa pessoa. E aí, então, quando o Aécio, que tinha mais chance, a Marina aparecia disparado na frente. Depois, quando a Marina ameaçava o PT, ela caía e igualava o Aécio. Né? E agora, o que a gente está vendo, depois dessa semana das pesquisas terem dado para o Aécio uma vantagem de 17 pontos, né? Em cima da Dilma, agora a pesquisa do Vox Populi dá para a Dilma 1 ponto de vantagem no Aécio. Essas discrepâncias nas pesquisas, esses erros grotescos, é o quê? Os institutos de pesquisa são aparelhados pelo Estado, pelo PT, ou são incompetentes mesmo? É porque nenhum dos dois casos serve, né? Sem falar que tem aqueles que são também aparelhados pelos contratadores da pesquisa. Exato, tem essa também. Pelas redes de televisão, pelos jornais e por outras coisas. Mas fala, por favor, Olavo. Olha, eu acho o seguinte, que depois do vexame que esse Instituto de Pesquisa passar na eleição, eles durante uns 2 meses, eles vão ter que fazer um negócio mais ou menos honesto, pelo menos para recuperar um pouco a sua imagem. Eu acho que as pesquisas atuais são mais ou menos confiáveis. Não vai ser daqui para diante. Eu também acho. Acho que eles têm que fazer um exercício de conta-gota nessas coisas todas, porque senão acaba o negócio deles. Acho que eles dão umas variadas aqui e ali para poder atender ao contratante, não é? Pois é, mas olha o que aconteceu agora. Ontem as pesquisas davam que o Aécio tinha 17 pontos na frente da Dilma. Hoje o Vox Populi dá que a Dilma tem 1 ponto na frente do Aécio. É a margem de erro, Danilo. É a margem de erro. Danilo, isso é uma margem de erro. Margem de erro virou um álibi. Eu, por exemplo, sou sósia do Jorge Clooney, segundo a margem de erro do Ibope. Segundo a margem de erro. Exatamente. E ontem publicaram aí uma imagem do Bispo Macedo dizendo Caio Fábio, segundo o Ibope, com margem de erro para a direita e para a esquerda. Nós estamos nesse nível aí, não, viu? Caio, não vai muito longe não. Calvino, rapaz. Calvino. Segundo a margem de erro, o cara vai pro céu ou pro inferno. Depende da margem de erro. Margem de erro. Por isso que eu fiz uma série, foi um capítulo hoje pro ar, e uma das frases que eu faço um político na série, uma das frases que ele fala é: eu só confio em pesquisas que eu paguei pessoalmente por elas. Eu também. Só confio em pesquisa que o político pagou pessoalmente por ela. Existem algumas pesquisas com alguma confiabilidade, mas isso depende completamente da independência do pesquisador contratado, não é? É o que eu penso. Bom, vou para uma outra pergunta aqui. A gente falou muito sobre, antes de entrar no assunto da pesquisa, a gente falou sobre esse aparelhamento do PT, que inclusive é continental, como o Olavo bem lembrou aí, né? Que o PT seria, na verdade, uma peça aí de um movimento que quer transformar a América Latina num bloco socialista, comunista. Agora, caso o Aécio ganhe, o que ele vai encontrar pela frente? Porque a gente já tem aí o líder do MST falando que vai deixar a vida de todo mundo no inferno, né? Imagina que do Aécio, muito mais. O Aécio vai envelhecer 10 anos em 2 anos, caso ganhe. Com certeza absoluta. Eles estão querendo fazer o Aécio virar pó. Virar pó.
Deve ser o mínimo, né? Você irá virar pó, Aécio, vai se cheirar. Eles vão cheirar o... Eles vão cheirar o Nós Aécio. vamos cheirar o Aécio. Isso, nós vamos cheirar você. Numa carreira só. Numa carreira só. Aécio, você sumirá num teco Vai único. transformar o Aécio em fim de carreira. Em fim de carreira. Agora, o que vocês esperam que o Aécio vai encontrar pela frente? Porque eu tô vendo aí que o país a inflação tá voltando, a situação econômica é muito delicada. Porque eu tenho medo, eu vou falar de um anseio meu aqui, de um medo que eu tenho, e aí vocês, porque é o medo de uma pessoa comum, de um cidadão normal que tenta se esclarecer das coisas. Vamos lá. Eu tenho a impressão assim, que se o PT sair agora, eles não sairão demonizados o suficiente, o que darão forças para eles voltarem mais fortes daqui 4 anos. Porque eles vão entregar um país à beira da falência, um país numa situação delicada para um cara, e depois vão ficar 4 anos sendo oposição. Ferrando esse país. Para um cara que pegou um negócio que eles mesmos estragaram. Aí daqui 4 anos eles voltam. Tá vendo? Olha o que ele fez com o país, que não estava tão ruim assim na nossa mão. O que o Aécio vai encontrar pela frente? Olha só, como a eleição é agora dia 24, 26, eles ainda têm mais 2 meses, mais ou menos, para bagunçar desgraçadamente o país e entregar para o Aécio mais caotizado do que já está. É verdade. Mais caotizado. De tal modo que o Aécio fosse precisar de 4 anos para poder equilibrar isso. É o tempo que eles chegam dizendo: sentiram a nossa falta? Exato. Sentiram a nossa falta? Nós não somos deliciosamente melhores? Então é um risco que quem quer que pegue agora tem que saber que vai assumir. Vai encontrar uma contingência já horrorosa e que vai ficar horrenda, porque eles vão fazê-la transformar-se numa coisa tão piorada que praticamente inviabilizaria qualquer que fosse o projeto de regovernança no processo. A nossa esperança é que quem quer que chegue, já chegue sabendo disso, com ações muito práticas. Não dá para ficar perdendo tempo, quem quer que chegue, ouvindo todas essas variáveis e nem respondendo ao que eles vão provocar como turbilhões de contradição na mídia. Quem quer que chegue vai ter que trabalhar intensamente, vai ter que fazer o que o PAC não fez, vai ter que fazer um PAC real, não de obras e apenas para criar o narcisismo mastodôntico das expressões governamentais desse tipo de governo, mas ações diretas, controles diretos e implementação daquilo que popularmente pode vir a silenciar a grita deles. Porque eles vão trabalhar de um lado com a mídia, de um outro lado com esses braços do PT que fazem o trabalho que o partido não precisa fazer, e de um outro lado, se houver alguma interrupção de fluxo na direção da população carente que se viciou nesses 12 anos, nesse patronismo petista da ação social, isso tudo tem que ser mantido intacto, vai ter que transformar assistencialismo em ação social mais autônoma para devagar ir produzindo uma população que vá conseguindo andar com as próprias pernas, se é que isso vai ser possível. Em 4 anos não o será. O Aécio quer estabelecer o autoimpedimento dele a partir do 5º ano, se for o caso. Mas quem quer que venha, a gente vai ter que ter a bem-aventurança de que chegue entendendo e a população a essa pessoa corroborando com um projeto de alguma continuidade que amenize o aparelhamento desgraçado que o PT estabeleceu. Do contrário, a gente vai ter uma alternância de 4 anos, o que já é melhor do que nada, porque em 4 anos surgem muitas novas mentalidades, novos pensamentos, novos protagonistas, novas pessoas. É melhor do que qualquer continuidade que a gente tenha, mas não é garantia de que 4 anos depois eles não terão usado o que eles mesmos fabriquem para ser uma catapulta do retorno deles para o processo de poder. Hein, Caio, e aí eu teria uma pergunta, Olavo, para você é o seguinte: o que esperar de uma sociedade apática como a nossa, que está apática, apolitizada como a nossa? Ou aparelhada, né? E aí também aparelhada. O que esperar? Nesses 4 anos, se o Aécio... Agora é o Aécio, lógico.
nesse vazio de uma sociedade que fosse participativa. Mas uma Esperar, sociedade cara. desanimada. O que esperar? Desiludida também. Se isso vira um vácuo Existe uma nesses 4 desilusão. anos, como é que se mobiliza essa sociedade, né? Isso é um risco. Aí temos só o vácuo. Nós temos um fator essencial, que é o seguinte: somente o pessoal do PT e da esquerda revolucionária tem militantes organizados. Segundo, eles já aparelharam o Estado brasileiro praticamente inteiro. Não só a administração pública, mas o aparato judiciário também. Isso quer dizer que o Aécio chega lá, o que ele pode contar? Com um pequeno apoio parlamentar e com apoio difuso do eleitorado, da população. E talvez as Forças Armadas. Isso é o que ele tem. Agora, o próprio Estado brasileiro vai estar contra ele e fazendo tudo para boicotá-lo. Isso quer dizer que se ele não desmantelar esse sistema de dominação petista, ele não conseguirá governar nem um único dia. Então a primeira coisa é remover essas pessoas, não só de cargos eletivos, mas de todos os cargos. Tem que tirá-los do governo inteiramente, senão ele não conseguirá governar. Então esse é o primeiro desafio. Antes de ele pensar, por exemplo, o que é que eu vou fazer com a economia brasileira, o que é que eu vou fazer com a educação, etc, etc. Não, o que eu vou fazer para remover esses obstáculos de modo que eu possa governar. Esse será o primeiro item do programa. Não é um item muito popular, tá certo? E é uma coisa que vai levar tempo, dar trabalho e provocar muita resistência. Quanto àqueles que votaram no Aécio, eu digo, não basta votar. É preciso se organizar em militância para dar força ao homem quando ele decidir desmantelar esse sistema. Ele vai precisar de muito apoio. Senão ele está ferrado. Vai ficar isolado como o Collor de Mello. Quando você pensa o seguinte, o Collor de Mello... Não, eu sempre achei o Collor de Mello um coitado, um brocoió. Tá certo? Mas não votei nele, nem votaria jamais, nem para vereador. Mas ele foi derrubado do poder por causa de um Fiat que ele deu para uma pessoa lá. Elba. Com o mensalão, tudo veio depois. O Fernando Collor de Mello é Madre Teresa de Calcutá. Né? No entanto, Perto dessa moçada aí, está beatificado. O derrubaram com a maior facilidade, inclusive usando pessoas da direita. Eu me lembro que o Roberto Campos saiu do hospital para ir lá votar a favor da cassação do Collor. Veja o poder de manipulação que esse pessoal tem. Eles conseguem acuar as pessoas que elas ficam com vergonha de não apoiá-lo. Então é preciso ter muita coragem e é preciso ter militância organizada para fazer face a tudo isso. Se não tiver isso, o Aécio vai ficar isolado e vai se dar muito mal. Eu também concordo e acho que o grande desafio tem a ver com esse aparelhamento que, como eu disse, é metástico. Está em todos os lugares. E a mais difícil de todas as ações é essa. E tem mais. Tudo que a gente está vendo de reação a essa mudança tem a ver justamente não com a mudança do governo, mas com a perda do posicionamento no aparelhamento do poder. Essa é a grita que a gente está vendo aí. Quando a gente percebe que pode haver uma alternância de poder, que o PT pode sair e um outro governo chegar, mais do que qualquer coisa, tenho certeza, não são as divergências ideológicas, isso é o argumento para inglês ver. Não são os argumentos nem as discussões de natureza programática, isso aí é para inglês ver, é conversa. O que está em questão mesmo é a posição, é a função, é o poder na estrutura piramidal desse aparelhamento. É aí que está a grita de todos. Vou perder a mamata, porque instalou-se um governo de mamatas extraordinárias. No meio disso tem todo o ideologismo a ser praticado para manter o esquema inteiro fluindo em coerência ideológica. Mas o interesse é de uma mesquinharia absolutamente imediata. Tem a ver com a mamata da posição na localização nesse aparelhamento do poder que cada um ocupa. O poder para desmobilizar isso é mais importante e é mais crucial e tem que ser mais poderoso porque é mais vital do que o poder com o qual se ganhe a eleição. Olha, ganhar essa eleição é mais fácil do que desmontar essa estrutura, infinitamente mais.
Ganhar a eleição é um fato de um momento. Debates, charmes, conversas, população vai aqui, vai ali. Agora, na hora do vamos ver, desmontar esse aparelhamento inteiro é onde todo tipo de corroboração, de iniciativa e de ajuda e de amparo tem que dar. E não é uma questão de alinhamento ideológico com a Aécio, com o PSDB. É uma questão de alinhamento com a possibilidade de haver futuro para o Brasil. Sem dúvida. Futuro para o Brasil. É supra-ideológica essa questão. A gente está falando de sobrevivência nacional em termos de alguma viabilidade para essa nação ainda. Do contrário, nós vamos nos virar mais um grande bolsão de uma dominação que eu não quero fazer parte dela nem morto, meus amigos. É isso mesmo. Uma pergunta, é uma pergunta bastante idiota e leiga aqui. Olhando por esse lado, não seria melhor o PT ganhar, quebrar a merda toda e todo mundo e sair demonizado para nunca mais voltar do que voltar daqui 4 anos? Ainda é melhor sair agora e... Mas sabe qual é o problema, Danilo? É que esse pessoal não conhece nem quebrar e nem a merda toda. Viu? A merda toda é por causa dos outros sempre. Se fosse assim, o Maduro já estava morto de Maduro, já tinha caído de Maduro. Já apodrecido. Na Venezuela, esse pessoal não conhece essa lógica só existe pra gente. Não existe pra eles. Se alguém ganhar, eles vão fazer o possível para ficar pior. A Bolívia, né? Se eles ganharem e piorarem tudo, é culpa de qualquer um outro, mas nunca será deles. E eles vão continuar Evo moralizando, vão continuar Hugo chaveando ou madurizando. Eles vão continuar porque eles não... E a militância que está com ele não faz nenhuma leitura de realidade. Houve uma suspensão de realidade pelo fanatismo pentecostal. De razão, né, cara? Nós estamos diante... Esse é um detalhe importantíssimo. Se você está numa democracia europeia, então quando a economia vai mal, e tem inflação, e tem desemprego, o governo cai. Numa situação ditatorial, ao contrário, quanto mais o governo destrói o país, mais força ele tem. Mais sequestra, né? Mais Você sequestra. vê o Fidel Castro. O pessoal já está desiludido com o Fidel Castro há 30 anos, e ele está cada vez mais poderoso. Por quê? Porque o país está cada vez mais fraco. Então não tem essa história, não, deixa ficar ruim, bem ruim para depois mudar. Quando ficar muito ruim, você não tem mais força para mudar. É uma síndrome de Estocolmo, né, Olavo? É uma síndrome de Estocolmo, né? Exatamente. Você apaixona pelo sequestrador. Exatamente. E quando se apaixona, fica tão dependente que não tem alternativa mesmo. Né? Recado específico para o Danilo Gentili. Danilo, eu vou mandar para você uma documentação sobre o que esse pessoal está fazendo na região do Suiamiçu, que é uma tragédia descomunal. É um crime, assim, imensurável, tá entendendo? E ninguém está sabendo, ninguém está noticiando. Eu vou mandar tudo para você e vou dizer para os produtores rurais procurarem você, para você divulgar esse negócio. Porque minha capacidade de divulgação é limitada. Eu atinjo mais assim, o pessoal de elite, jornalista, estudante, mas você fala com o povão direto e o povão precisa saber o que está acontecendo. Para ter ideia da profundidade da ação desse pessoal na sociedade brasileira. Não é só na esfera eleitoral ou administrativa. Quer dizer, há uma revolução comunista em curso, há uma ocupação territorial do país por essa gente, inclusive forças estrangeiras. A coisa é de uma gravidade indescritível. Eu vou mandar essa documentação para você, vou mandar para você também, Caio Fábio. Tá bom, manda sim, Olavo. Agora, sobre o que você está falando, tem uma coisa interessante a dizer, corroborando o que você está dizendo, é que até a própria expressão socialista, comunista, esquerda, direita, viraram banalidades nessa história. Porque eu noto que até a gente falar com as categorias de infiltração comunista é coisa que eles querem. Porque eles conseguiram fazer isso também, algo tão de Andrômeda, tão distante, que a população já nem acredita mais na existência disso. Eles estão trabalhando com categorias semânticas diferentes, eles vão fazendo a mesma coisa com a anunciação de outras. E esse aqui é o grande ardil, é que a impressão que dá é que não tem nada do gênero acontecendo, porque eles cobrem tudo semanticamente com outro tipo de cobertura, enquanto eles enfiam subrepeticiamente o mesmo conteúdo.
Exatamente, exatamente. E isso está, quando não é a primeira vez que fazem isso, fizeram muitas vezes ao longo da história. Muda todo o vocabulário e tem a impressão que é outra coisa que acontecendo, quando você vai ver a mesma de sempre. É. É só uma questão de vocabulário, né? Você vê como a letra mata. É uma questão semântica, né? É semântica. Eles mudam censura por democratização da mídia, Isso. né? Não mudam tudo. Isso, é isso mesmo. Marco regulatório. Marco civil da internet, aí eu vejo um monte de idiota artista apoiando. Pô, Agora, só o fato de terem que discutir democracia nos meios de comunicação e na internet já revela má intenção, né? Sem dúvida. Já revela má intenção, porque, pelo amor de Deus, para que a gente vai discutir democracia na internet se a internet começou geral e liberadamente para todos? Quem quer discutir agora democracia na internet está discutindo apenas controle da internet. Porque a democracia da internet é não deixá-la sem nenhuma discussão. Você vai lá ler eu li o documento do Marco Civil, é todo escrito em 9 línguas, né? Aquela linguagem do 1984, é duplo pensamento total aquilo. É isso aí, gente. Agora, infelizmente, as pessoas parece que só entendem o que dizem para elas que é para entender, não é? Porque uma das coisas que aconteceu é que o país inteiro não consegue entender o que dizem que não é para entender. Exatamente. E aí a gente fica nesse estado, a gente fica sempre falando uma língua que ninguém entende. Sim, mas nós não podemos esquecer que a tal da Revolução Cultural, a ocupação de espaço na esfera cultural, começou nos anos 60. Eles prepararam isso com muita antecedência. Quer dizer, o movimento editorial e jornalístico, eles já tinham o domínio total disso na década de 70, 80. Então isso foi longamente, a mentalidade foi longamente preparada para ela rejeitar qualquer informação que seja desagradável a eles. Isso não se faz do dia para a noite. E você falou na palavra certa, desagradável a eles. Essa que é a palavra. Porque é um outro sintoma fácil para quem quer avaliar. Quem é que está com boa intenção social e política numa sociedade? É aquele que aceita ouvir o que não é agradável a ele. O contrário, o contraditório. Quem quer que não aceite ouvir o que não é agradável, já ficou completamente dominado por uma seita de absolutismo que inviabiliza a própria natureza do convívio democrático. Que é o que a gente tem hoje acontecendo no PT. Você não pode dar uma opinião contrária que todo mundo fica querendo te devorar, como se o perfumista do livro O Perfume jogasse o perfume do PT e a população viesse e te comesse vivo numa praça de Paris. Como, por exemplo, está acontecendo com a gente aqui agora. Tem um monte de gente conosco e tem um monte de gente com ódio do que está acontecendo. E olha só, o que está acontecendo são 3 pessoas cidadãs brasileiras concordando a respeito de alguma coisa com o melhor espírito possível e dialogando com a maior tranquilidade. Isso prova, sinceramente, que não é do lado de cá aonde o espírito das beligerâncias proibitivas, coercitivas, está presente. Outra coisa que se estabelece com uma facilidade enorme é essa polarização que agora o PT conseguiu fazer, meu Deus, criar um país dividido entre nordestinos e sulistas, entre PT e PSDB, como se fossem polos de coisas distintas. E o que vai acontecer no meio disso tudo é que, na realidade, não é nenhuma polarização entre nordestinos e sulistas. A polarização não saiu do Sudeste. Não chegou ao Nordeste, porque no Nordeste as pessoas estão reagindo muito mais a uma campanha de inferiorização complexada do nordestino patrocinada pelo PT. Mas aonde a polarização está acontecendo é no Sudeste. São entre elites pensantes ou militantes do PT e pessoas que reagem com um pouco mais de coragem de qualquer que seja o lado alternativo. É aí que o choque está se dando. E só está polarizado porque fazem questão de dizer que existe do lado de lá um eles contra nós aqui.
Do contrário, nem essa polarização haveria para ser indicada. Ela é, todavia, absolutamente necessária a esse projeto ideológico que não sabe discutir nada sem transformar alguém num grande satã de alguma coisa o tempo todo. E os satãs são sempre nós, né? Sempre os que não são eles. E eles têm todo o vocabulário, que é a bala no fundo dos caras, né? Você odeia gay, você odeia negro, você odeia pobre, você odeia mulher. Enfim, eles dividem para conquistar, né? O tempo todo. E tem que ser essa sociedade de ódio. Deprecia, né? Para eles poderem ter a força regimentadora deles. É de gente magoada, machucada, que diz, bom, nós temos que nos unir aos únicos salvadores da nossa causa, quando na realidade esse é um assunto que ninguém está puxando, uma solução que poderia chegar mais fácil, mas tudo tem que ser extremamente dificultado. A forma do Lênin, fomentar o mal e denunciá-lo. Assim você duplica. É verdade. Está tudo na mesma base, mesma ideologia, mesma proposta o tempo todo. Não muda nada. Tudo igual. Uma mesmice. Olha, é o seguinte, eu vou ter que me retirar, eu tenho outro compromisso em seguida. Eu calculei aqui 1 hora e meia. Eu acho que já chegamos no prazo aí. Não podemos também cansar os ouvintes. Não podemos só nós falar, tem que deixar os outros falar um pouco também. Tá bom, meu querido Olavo. Que não seja o último, espero que volte a acontecer. Gostei muito desse também. Com vocês. Eu também, né? Olavo. Nós também, né, Danilo? Também, claro, foi excelente aí. E olha, enquanto não democratizam a internet, podemos fazer isso, né? Amém, meu amigo. Olha, vamos fazer, hein, Danilo? E vamos fazer, Olavo. Quero aqui pessoalmente agradecer ao Olavo, que prontamente aceitou, ao Danilo, que foi maravilhosamente simples na aceitação. Estou aí contigo, pastor, vou estar lá no Hangout e a gente vai fazer, estamos no mesmo espírito. Eu fico feliz de ter esse encontro, da gente poder fazer isso aqui na Vem VTV. Acho que é uma contribuição que a gente está tentando dar a um processo que nós temos todos como cidadãos do Brasil diante de nós. Obrigadão, Olavo, está mais do que compreendido e grato, de coração. Dá um abraço na Roxana, não é? Obrigadão. Um beijão. E Danilão, a gente está aqui, vamos continuar falando. Um beijão para você. Para vocês aí. E olha, eu digo todo dia aqui que você é meu grande cooperador no Evangelho, viu? E todo dia chega aqui um monte de gente que diz: vim para Vem VTV por causa do Danilo Gentili. Que legal. Eu queria entrevistar o Olavo lá, pena que não dá para levar o estúdio para os Estados Unidos. Só dá para fazer por internet. Vou pensar num jeito que fique legal para TV. Isso. Que bom. Você beijão, vem aqui, gente. passa os dias aqui, faz a entrevista aqui, vamos caçar uns ursos. Ó, nessa aí até eu vou. Se o Danilo disser que está indo na tua casa aí, o Olavo, eu dou um jeito. Se o Danilo disser eu vou lá na casa do Olavo, eu também irei. Nós nos encontraremos os três. Isso. Vai ser um prazer. Estava ali para o Brasil, eu compro todos que vocês matarem e fico comendo um ano. Tá bom. Tchau, gente. Obrigado por tudo. Obrigado. Beijão, gente. Tchau. Deus nos abençoe. Tchau, Danilão. Tchau, gente boa. Você da Vem VTV, que Deus nos abençoe. Nós vamos editar aí só aquela partezinha do afinamento aqui da programação e vai entrar no ar imediatamente. Eu vou pedir que eles editem isso, se possível, hoje à noite, e que amanhã de manhã esse programa passe a rodar com regularidade até o dia das eleições. O Marcelo Cunha também vai dividi-lo todo em blocos e nós vamos colocar lá no caiofabvideos.com, no mural do Facebook. Eu peço que vocês enviem a mesma coisa para o Olavo de Carvalho e para o Danilo Gentili, para eles fazerem a divulgação nas mídias deles. Tá bom, gente boa? Deus nos abençoe. Um beijão para todo mundo. Obrigado aos amigos que estiveram aqui comigo, ao Braulio, ao Dilson, a moçada toda da Vem VTV que trabalhou e fez tudo isso ser possível também. Beijão, Deus nos abençoe. Bye, bye, planeta Terra.